Olá pessoal, eu sou o Naziberto Lopes, coordenador do MOLA, Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis. Estou aqui novamente para continuar a gravação desses tópicos, em vídeo, falando, comentando a respeito dessa nova tentativa aí de regulamentação do Tratado de Marrakech. Aliás, o assunto novamente abordado sobre o Tratado de Marrakech, que começou a ser discutido por causa da necessidade, segundo os interessados nele, da regulamentação do tratado. E a gente já gravou, nós aqui do MOLA já gravamos alguns vídeos falando sobre aspectos gerais do tratado, sobre entidades autorizadas, sobre intercâmbio transfronteiriço de livros, porque nós estamos pegando alguns pontos assim importantes do tratado para discutir, para comentar, para desconstruir essa falácia dos donos de cegos, desses interessados no tratado, que o tratado é um avanço, o tratado traz novidades, traz uma revolução, o tratado finalmente inclui as pessoas com deficiência na leitura e assim por diante, E a gente está aqui aos poucos mostrando que o arcabouço legal que nós temos no Brasil, desde a Lei de Direitos Autorais, então você tem lá a Lei de Direitos Autorais de 1998, você tem a Lei do Livro de 2003, você tem depois a Convenção da ONU em 2008, depois você tem finalmente a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, Quer dizer, todos esses documentos aí já abordam, já tratam, já resolvem essa situação. O ponto mais alto foi a LBI, depois da convenção foi a LBI, onde nós, pessoas com deficiência, conseguimos finalmente os artigos 42 e 68 da LBI, e ali a gente teve a libertação, primeiro a libertação enquanto pessoas consumidoras, com o artigo 42. Então, no artigo 42 diz que não se pode negar a venda direta de livros em formatos acessíveis para as pessoas com deficiência, sob nenhuma alegação, não se pode negar. E no artigo 68 regula como é que os livros, no artigo 42 então nós falamos da questão comercial, e no artigo 68 nós falamos da questão da gratuidade, porque os livros, onde é que os livros estão? Onde é que os livros públicos estão? Os livros gratuitos para todas as pessoas que querem, que precisam de leitura? Nas bibliotecas das escolas, das universidades, das faculdades, particulares ou públicas, nas bibliotecas públicas municipais, estaduais e assim por diante. Então, nesse vídeo a gente quer abordar essa questão da gratuidade ou da comercialização de livros acessíveis. E eu já adianto para vocês que a posição da gente, a posição das pessoas que defendem a inclusão é sempre um pouco mais complicada, é sempre um pouco mais difícil. O nosso discurso não é que ele seja mais difícil, ele é mais duro. Por quê? Porque defender a inclusão e a acessibilidade ampla, geral e restrita significa desconstruir os chiqueirinhos, os cercadinhos, as casinhas de pessoas com deficiência, então vai lá naquele lugar porque a sociedade não está preparada para você, você tem que ir para lá porque nós não sabemos lidar com você, Então, quando você defende a inclusão ampla, geral e restrita e acessibilidade plena para todas as pessoas com deficiência, você tem um discurso mais duro, porque você afeta os dois lados. Você atinge os interesseiros, os monopólios, os donos de cegos, os donos de deficientes, o assistencialismo barato, picareta, mercenário, Porque vocês podem ter certeza, pessoal, pessoas com deficiência não dão trabalho. Pessoas com deficiência dão lucro, dão muito lucro. Para os mal intencionados, para os mercenários, para aqueles que sabem aproveitar disso. Aqueles que geralmente estão na mídia, conseguem lobbies no Congresso Nacional, esses grandes mercenários do assistencialismo. Os verdadeiros os que prestam bons serviços nessa área,
de assistência séria, voluntária de verdade, sem interesse, esses não aparecem na mídia, esses são pequenos, esses passam necessidade mesmo, né? Porque fazem um bom trabalho, né? Os que querem se locupletar com isso, que vivem disso, que fazem disso uma fonte de renda para si próprio, esses conseguem aparecer nas mídias, nas grandes mídias, pedindo esmola, pedindo donativos. Esses conseguem passar leis no Congresso, favorecendo a si próprios. Esses conseguem serem empresas disfarçadas de instituições benemerentes e conseguem ainda criar instituições representativas, né, de si mesmo, mas eles conseguem dizer que são representativas das pessoas com deficiência e assim por diante, né? Então a gente vai, quando você faz um discurso de inclusão, você vai contra esse pessoal, que são poderosíssimos, mas ao mesmo tempo você vai contra as pessoas com deficiência que já estão acostumadas, que já não é que deixaram de lutar, mas que não querem briga, não querem esforço, não querem trabalho, não querem ficar pensando nisso. Então elas se entregaram a um comodismo e a um lugar comum, um lugar de conforto, né? Como se fala, o meu lugar de conforto aqui, porque é mais fácil, é menos trabalhoso você aceitar essa condição de coitado, de pessoa que precisa de ajuda, que precisa de assistência, né? Então, você acaba mexendo com essas pessoas também, você acaba mexendo com o conforto dessas pessoas e eles acabam, às vezes, indo para o lado do discurso mais fácil. O discurso dos mercenários é o discurso mais fácil. Ah, eles precisam de ajuda, eles são coitados, eles são carentes, eles são pobres, eles são miseráveis. E é muito mais fácil esse discurso. Então tragam esmolas para cá, tragam donativos para cá, que vocês vão ajudá-los. Ajudando a gente, vocês os ajudam também, né? Nos ajudem a cuidar dessas pessoas, a cuidar da vida dessas pessoas, né? Então a pessoa sem deficiência vai lá, deposita um dinheiro na conta, porque tem dó, tem pena, né? Tem solidariedade, um monte de coisa. E as pessoas com deficiência que não ligam muito para a sua imagem social, elas acabam também se solidarizando a esse discurso. Falando, mas é assim mesmo, não vale a pena lutar, é muito difícil, as coisas não mudam tão rápido. Então, quando você faz um discurso de inclusão verdadeiro, você acaba se chocando com esses dois pontos. Mas precisa ser falado, né? A inclusão e a acessibilidade geral precisa ser falada. E o Mola nunca teve medo de enfrentar esses monopólios, nunca teve medo de enfrentar esses mercenários, esses poderosos, e nunca teve medo de falar a verdade, né? E quando a gente defende igualdade de oportunidades, a gente tem que dizer, pessoas com deficiência são pessoas com deficiência que de repente tem ali uma carência, tem uma falta de oportunidades, tem uma dificuldade financeira, barará, 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 estão embaixo na pirâmide, e assim por diante. Mas existem pessoas sem deficiência que têm as mesmas condições sociofinanceiras, né, socioeconômicas, e também tem a mesma dificuldade que as pessoas com deficiência para adquirirem determinadas coisas, né? Então a gente vai falar aqui dos livros gratuitos e dos livros pagos, né? Se a gente pensa, pessoal, em igualdade de oportunidades, a gente está falando em igualdade de oportunidades, a gente está falando que as pessoas com deficiência não devem ter menos, mas também não devem ter mais que as outras pessoas. Nós temos igualdade. Igualdade é isso, é você ter na mesma condição, na mesma quantidade que as outras pessoas, né? A mesma condição de acesso, a mesma possibilidade de acesso e na mesma quantidade que as outras pessoas têm, né? Então, quando os defensores do Tratado de Marrakech, os donos de pessoas com deficiência falam, brandem as bandeiras, né, balançam as bandeiras, mas o Tratado de Marrakech está falando da gratuidade. Tá, e qual é o tratado que fala de gratuidade para as pessoas que não são deficientes, que não possuem deficiência? Tem algum tratado de Marrakech para as pessoas sem deficiência? Pelo jeito não, né? Então vamos lá, vamos focar nos livros. Quando uma pessoa sem deficiência, que é pobre, que é carente, que tem dificuldades financeiras, que está lá estudando numa universidade, numa escola qualquer,
e precisa fazer um trabalho, precisa pesquisar, precisa de um livro. O que ele faz? Ele vai na biblioteca e pega o seu livro, porque é lá que tem os livros para quem não pode ou não quer pagar. Quando uma pessoa com deficiência precisa desse livro, aonde ele vai? Não adianta ir nessa biblioteca, porque essa biblioteca não vai ter. Ele precisa sair desse circuito, ele precisa ir o que eu já chamei uns vídeos atrás de chiqueirinho, ele precisa sair do circuito natural, convencional da leitura e procurar lá na casa da vovó, na casa da titia, na entidade de Santa Casa, né? Na casa de misericórdia, na casa de assistência. Mas por que se os livros têm que estar na biblioteca? Ou nas fontes produtoras de livro? Quem é que faz livro? Não são as editoras? Por que para as pessoas com deficiência, quem faz livros não são as editoras? São as freiras, são as assistentes sociais, são os bibliotecários, são os voluntários. Como assim? Por que essa diferença? Porque os livros são acessíveis? Ué, mas espera um pouquinho. Todo livro nasce acessível. Vocês sabem disso? Todo livro hoje nasce acessível, né? Hoje em dia, com a modernidade da editoração de livros, todo livro nasce acessível, nasce num computador ali com o autor digitando o seu texto. Ele se torna inacessível depois que ele é impresso. Quando ele vira papel e tinta, ele se torna inacessível, né? Então a base digital de todo livro é acessível, é um texto comum como qualquer outro, né? E ele se torna inacessível depois que ele é impresso, né? E aí você pega esse livro impresso e vai mandar para as casinhas, para os chiqueirinhos, para a sociedade alternativa, né? Para a margem da sociedade, para a sociedade fazer esse livro e ainda falar que é gratuito, né? Só basta você esperar ali 6 meses, 1 ano, tal, para receber esse livro vai ser gratuito para você, né? Em compensação, as pessoas sem deficiência estão na biblioteca, estão lá, tem os livros, os volumes lá para que eles possam consultar na biblioteca, né? Então, assim, quando eu disse que esse discurso ele é duro e ele tira até as pessoas com deficiência do seu lugar comum, da sua zona de conforto, porque aceitar essa pecha de coitado, de miserável, de que você precisa ir buscar, não no caminho natural, mas no caminho alternativo, é fácil, né? É fácil, só que ela tem um preço. Você vai ter que viver para o resto da sua vida na sociedade alternativa, fora da sociedade, à margem da sociedade. Porque se você vai sempre buscar ali na esquina, quando é que vai ter aqui no principal, no centro, quando é que vai ter? Se você nunca vai numa biblioteca buscar um livro acessível, quando é que essa biblioteca vai ter livro acessível? Quando é que essa biblioteca vai saber que você existe, que você precisa da leitura também? Né? Então, quando você se isenta, quando você aceita esse caminho paralelo, esse caminho marginal, você está abrindo mão do caminho principal. O Tratado de Marrakech, os editores lá reunidos lá na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, eles disseram isso, eles disseram, olha, nós abrimos mão dos nossos direitos, da limitação, exceção de direitos, se vocês também abrirem mão da sociedade convencional, se vocês aceitarem viver na sociedade paralela, se vocês forem para os puxadinhos, para as entidades autorizadas, e não para as bibliotecas ou para as livrarias. Vocês têm que viver nas entidades autorizadas. Então é um preço muito alto que a gente paga para poder ter esse livro gratuito, né? Sendo que na legislação brasileira já está constando o livro gratuito, né? Aonde? Na LBI, artigo 68, quando fala que o governo tem que abastecer bibliotecas públicas com livros acessíveis e o governo não pode mais, nos seus editais de compra, comprar livros de editoras que não trabalhem com formatos acessíveis. O que significa isso? Significa que cada vez que o governo fizer compra de livros para abastecer as bibliotecas públicas e tal, ele precisa verificar se essa editora já vende formatos acessíveis. Se não vender, sai do edital. E as editoras não querem perder essa boca, porque é muita grana que rola nessa história. O governo não compra meia dúzia de livros, o governo compra 500 mil de livros, né? Então, as editoras fazem de tudo para fornecer para o governo, para abastecer as bibliotecas públicas. Elas fazem de tudo, inclusive fazem os formatos acessíveis também se o governo pedir, se for normatizado ali. E é o que está dizendo na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 68. E qual é o formato desses livros? Quais são as características desses livros? Também no artigo 68.
um livro que tem que ser, pode ser lido com leitores de tela, ampliado, mudar a cor de fonte, figura e fundo, que possa ser impresso em braille, que possa ser escutado, porque ele pode ser áudio também. Enfim, tem todas as características lá para qualquer pessoa com deficiência poder usufruir desse livro. Esse livro é um livro acessível para qualquer pessoa com deficiência. Está lá no artigo 68. Né? Então, quem é que tem que produzir livro? A editora. A editora fornece livros para o governo, a editora vende livros para o governo para que as bibliotecas das universidades, das faculdades estejam cheias de livros. E por que os livros acessíveis não estão lá? Porque até hoje o governo não exigiu que esses formatos acessíveis fossem obrigatórios. Mas agora com a LBI está exigindo. Porque não é nem que está exigindo, né? Ele não pode obrigar uma editora a fazer um livro acessível se ela não quiser. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, se você quiser vender para a gente, você vai ter que fazer livro acessível. E a editora quer vender para o governo. Como eu disse para vocês, o governo não compra meia dúzia de livros, ele compra 6 milhões de livros. Né? Então, são toneladas de livros que eles precisam comprar, todos os governos, né? Municipal, federal, estaduais, para poder abastecer essas bibliotecas públicas. E depois você tem as bibliotecas das universidades particulares também, né? Que também fazem compram muitos livros. Então essas vendas por atacado é que as editoras se interessam. Né? Então vamos lá, vamos tentar organizar um pouquinho melhor aqui. Nós temos na LBI a questão da venda dos livros e nós temos na LBI a questão dos livros gratuitos. Então para que Tratado de Marrakech? Para poder tirar a pessoa com deficiência da sociedade natural, normal, convencional. Ela tem que viver numa sociedade marginalizada. E será que a gente quer continuar fazendo isso? Será que a gente quer continuar sendo bicho estranho por aí? Né? Então, quer dizer, você nunca vai numa biblioteca. O dia que você for, as pessoas não sabem quem você é. Como assim? Como assim? Você é cego? Você não sei o quê? Você não consegue... Não é aqui o seu lugar. O seu lugar é ali na esquina, ali. Não é aqui, não. Né? É lá longe, na casinha, no chiqueirinho da pessoa cega. Né? Então, a gente paga um preço muito alto por isso. Paga um preço muito alto por isso. E a LBI, a Convenção da ONU, vieram resgatar essa nossa imagem social. Esses documentos vieram para dizer assim, olha, as pessoas devem ter igualdades de oportunidades. As pessoas devem ser tratadas como iguais. A acessibilidade tem que ser para todos. Se eu tenho uma biblioteca, essa biblioteca tem que ser para todas as pessoas, com e sem deficiência. Se eu vendo livros, eu tenho que pensar que esses livros podem querer ser comprados por qualquer pessoa com e sem deficiência. Né? Então, esses documentos nos trouxeram para o centro da sociedade, para o centro, não mais para a margem. Né? E esse discurso do Tratado de Marrakech, ele leva a gente para a margem de novo, ele volta, ele consolida, ele ratifica que o nosso lugar é na margem, é fora do centro, né? É fora do convívio com todas as outras pessoas. Todas as pessoas sem deficiência, pobres, carentes, que precisam ler livros, vão nas bibliotecas e lá elas se encontram, se reúnem, acessam seus livros, pegam emprestado, levam para casa. Ali não tem pessoas com deficiência, porque lá não tem os livros acessíveis. Não tem porque, não, até hoje, as pessoas com deficiência aceitaram que o mundo delas, a sociedade delas é sociedade marginalizada. O dia que a gente fala, não é, peraí, eu quero, aqui em São Paulo, se as pessoas pegam livros na Biblioteca Mário de Andrade, eu quero pegar livros na Biblioteca Mário de Andrade. Se as pessoas pegam livros na Biblioteca XYZ, as pessoas que não podem comprar, eu quero que os meus livros estejam lá também. Se eu vou numa escola, se eu vou numa faculdade, se eu vou eu vou na biblioteca daquela escola, os livros para mim têm que estar lá também. Por que os livros para os meus amigos, alunos que enxergam, estão lá e os meus não? Porque nunca estiveram e porque nunca vão estar se a gente continuar vivendo nos cercadinhos, nos chiqueirinhos, aceitando a verdade construída no Tratado de Marrakech, que nós somos responsabilidade não da sociedade como um todo, mas das entidades autorizadas. Então é um preço muito caro, não é gratuito.
Ele custa a nossa dignidade, ele custa a nossa cidadania, ele custa a nossa liberdade. O Tratado de Marrakech, ele não fala de livros gratuitos, ele fala de abrir mão da nossa independência, abrir mão da nossa autonomia, abrir mão da nossa liberdade, abrir mão da nossa capacidade de vir e de frequentar a mesma sociedade que todo mundo frequenta. Ele fala o seguinte: vocês podem ter livros gratuitos, mas desde que vocês vivam numa sociedade paralela, longe dessa daqui, para vocês não ficarem enchendo o saco da gente aqui, nem nas editoras, nem nas bibliotecas. Né? Então essa é a grande diferença entre o Tratado de Marrakech e a LBI e a Convenção, por exemplo. O Tratado de Marrakech fala de maneira fácil. É gratuito porque vocês não podem, vocês são pessoas com deficiência, blá, blá, blá. É fácil falar assim, não é? Agora, quando você fala, não, nós podemos sim. A LBI, a Convenção diz que nós podemos sim, está escrito lá. Basta que a gente cobre, basta que a gente se empodere, se aproprie da condição de cidadania, de cidadão, de pessoas com igualdade de oportunidades, de pessoas que não vão se submeter a ir para cantinhos, para guetos, para curraizinhos, para chiqueirinhos de pessoas com deficiência. Nós queremos estar no centro, como todo mundo está no centro, e não na margem, e não na periferia da sociedade. Por que a gente deve continuar indo para a periferia da sociedade? O preço é muito caro. Comparativamente, é coisa da escola, a escola especial e a escola inclusiva, e a escola regular. Beto, mas a escola especial é muito melhor porque ela é especializada na pessoa cega. Ela tem de tudo para a pessoa cega. A pessoa cega aprende melhor lá, sofre menos bullying, sofre tudo. É verdade. Aí ela aprende, ela sai super bem formada daquela escola, só que ela não acha a sociedade que vai recebê-la depois. Depois que ela se formou lá perfeitamente, maravilhosamente, ela tem que lutar por cotas, ela tem que lutar por acessibilidade, ela não consegue atravessar uma rua porque não tem um semáforo sonoro, ela não consegue ir numa biblioteca, a biblioteca não sabe que ela existe, porque o mundo perfeito está lá na escola especial, não está lá fora. Porque lá fora nunca recebeu essas pessoas, então o mundo não se preparou para elas. Como é que eu vou saber que um livro digital é acessível para cegos se eu nunca vi um cego usando um livro digital? Se eu sempre estudei na minha escola, nunca vi um cego usando um computador, usando uma tecnologia para poder se virar naquela sala de aula. Né? A escola regular, ela é mais difícil, ela exige um pouco mais de sacrifício, mas depois que você sai dela, aquela escola está preparada para receber outra pessoa com deficiência e assim por diante. Ela vai se aperfeiçoando a cada pessoa com deficiência que passa ali. E a sociedade vai também se aperfeiçoando a cada pessoa com deficiência que circula por ela. Então, se uma rua não tem semáforo sonoro e começa a passar um cego, 2 cegos, 3 cegos, 4 cegos, daqui a pouco vai ter um semáforo sonoro, porque essas pessoas vão começar a reclamar: eu estou passando ali, quase fui atropelado. Alguém que não tem deficiência vai ver aquela pessoa atravessando: pera um pouquinho, por que esse semáforo não pode avisar a pessoa cega que ele está atravessando? Por que aquele caixa eletrônico não pode ser acessível? Né? Por que aquele shopping não tem rampa, só tem escada? Por que aquele hospital, o elevador não tem som, não tem uma tecla braille né? Porque essas pessoas nunca foram lá. Elas sempre ficaram guardadinhas, protegidas e super bem atendidas nos guetos especiais. Né? Então, assim, você tem uma vida super confortável enquanto você está na escola especial. Só que depois você vai sofrer o diabo na sociedade, porque a sociedade não vai estar preparada para você. Agora, quando você está na sociedade solta, regular, você tem um sofrimento sim, porque você tem que lutar pelas coisas. Mas, ao mesmo tempo que você vai lutando, você vai crescendo, a sociedade vai crescendo junto com você. Ela vai se tornando mais acessível à medida que essas pessoas vão exigindo mais. Não só as pessoas com deficiência, como as pessoas também sem deficiência. Porque isso é uma luta de todos, não é uma luta só nossa. Né? Então, o livro gratuito do Tratado de Marrakech é muito caro. Ele custa a nossa liberdade, ele custa a nossa cidadania. E a gente não pode abrir mão disso. O livro acessível gratuito já está previsto na LBI, já é previsto na Convenção da ONU, já estava lá na Lei dos Direitos Autorais, né? E de 1998. Então, o Tratado de Marrakech não tem nada para avançar nisso, ele só tem a regredir, ele só está dizendo, ratificando, passando um recibo dizendo que nós somos pessoas diferentes, complicadas, complexas, difíceis e nós temos que viver na margem da sociedade. Porque se nós estivermos misturados no todo,
né, nós vamos dar muito trabalho e a sociedade não está preparada para nós. Então a gente aceita isso e vai para a margem. Vocês querem isso? Vocês querem viver constantemente na margem? É complicado, né? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.